Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Salmo 109, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje está diretamente relacionado à primeira leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 11 ao 18. Onde no versículo 11 está assim: todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. E nesse sentido, sentou-se para sempre à direita de Deus, é correspondente ao Salmo 109, onde diz: Tu és sacerdote eternamente. E vejamos que nas últimas semanas a carta aos Hebreus vem justamente para mostrar a supremacia de Cristo e o novo pacto que ele estabeleceu, que é superior à antiga aliança baseada na lei de Moisés, os sacrifícios ritualísticos. E nos versículos 11 ao 18, o autor faz uma comparação entre os sacrifícios repetitivos dos sacerdotes no templo e o sacrifício único de Cristo, enfatizando a perfeição e a eficácia do sacrifício. No versículo 11, ao dizer sobre os sacrifícios diários, que não podiam mudar a condição do coração humano nem trazer uma salvação permanente. Era tudo limitado. Mas no versículo 12, o que nós temos? Mas Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. E é exatamente o contraste. Enquanto no Antigo Testamento ofereciam sacrifícios repetidamente, Cristo, com um único sacrifício, sua morte na cruz, resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. E o interessante é que, ao participarmos da missa, a missa ela é a continuidade do sacrifício de Jesus. Muitas vezes as pessoas podem ter dúvida achando que toda missa é um novo sacrifício de Jesus, ou que não seria o suficiente, o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Mas não. A missa é exatamente a continuidade daquele sacrifício de Jesus, claro que agora de forma incruenta, mas estando na missa, nós participamos dessa dimensão do sacrifício. E Cristo não só completou sua obra na cruz, mas também aguarda o tempo determinado por Deus para a consumação final, conforme está no versículo 13, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. E essa expectativa também aponta para a segunda vinda de Cristo. E interessante que no versículo 14, porque uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Ou seja, a morte de Cristo na cruz foi suficiente para aperfeiçoar ou santificar todos aqueles que são chamados à salvação. A palavra aperfeiçoou aqui indica uma purificação completa e definitiva. E vejamos, todos são chamados para a salvação. Olha, na intenção e no que a salvação de Cristo pode atingir é para todos. Mas há pessoas, como já sabemos, e queira Deus que nós não sejamos uma dessas pessoas que muitas vezes rejeitam de fato o chamado para a salvação. E devemos entender que o chamado para a salvação vem em conjunto para o chamado à conversão. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em Marcos 4, dos versículos 1 ao 20, nós podemos relacionar essa questão da salvação, conversão, com a parábola que Jesus ensina. Ele começa assim lá no versículo 3: Escutai, o semeador saiu a semear. E nós já ouvimos várias vezes o semeador que sai para semear.
os 4 tipos de solo, a aplicação dessa parábola, exatamente apontando para os tipos de solo e como a palavra de Deus e a graça de Deus pode operar na consciência e no coração do ser humano de formas diferentes. O capítulo anterior começou com a entrada de Cristo na sinagoga. Este capítulo começa com o ensino de Cristo novamente à beira-mar. Assim, ele mudou o seu método para que, se possível, todos pudessem ser alcançados e trabalhados. Para gratificar o tipo de pessoas mais gentis e gentis que tinham assentos principais na sinagoga e não se importavam em ouvir um sermão em qualquer outro lugar. Ele não pregava sempre à beira-mar, mas, tendo liberdade, ia frequentemente à sinagoga. E o importante de tudo isso é como ele vai ensinar. Ensinar para aproximar. E não é simplesmente uma parábola para ficar encantando e falando coisas para chamar a atenção. Apontam para uma dimensão de transformação. O semeador semeia a palavra, semeia avidamente, junta todas as águas em todo tipo de solo. Nós podemos ver lá em Isaías 32, versículo 20: Bem-aventurados sois vós, que semeais junto todas as águas, e que para lá lançais os pés do boi e do jumento. E vejamos, bem-aventurados sois vós que semeiam, é preciso semear. Muitas vezes nós queremos colher, nós estamos semeando, nós podemos fazer esse comparativo. E o semeador espalha, a fim de aumentá-la. E Cristo estava, por um tempo, semeando a si mesmo. Quando andou ensinando e pregando, agora ele envia seus ministros e semeia por suas mãos. Ministros. E até nós somos semeadores. Eles precisam da habilidade e descrição do lavrador. Nós podemos ver isso lá em Isaías 28, dos versículos 24 ao 26. Porventura lavra o lavrador todo dia para semear? Porventura abre e desfaz os torrões da sua terra? Depois de aplainar sua superfície, não lança fora a ervilhaça, espalha o cominho e lança no seu lugar o trigo principal, a cevada, destinado ao centeio? Porque o seu Deus instruiu no bom senso e ensina. E semear requer bom senso. Nos dias de hoje, cada vez mais necessário tal bom senso e prudência. Semear não se trata de polêmicas, não se trata de ficar levantando questionamentos necessários. Novamente, entramos na dimensão do reino e para que verdadeiramente as coisas não sejam semeadas em vão, que os sermões ou aquilo que nós estamos fazendo não sejam perdidos, que de fato possamos vivenciar aquilo que nós estamos semeando. E devemos também entender: o fruto deve ser esperado? Sim. Se a semente for semeada em boa terra, se o coração for humilde, santo e celestial, haverá bons frutos. E eles abundarão, às vezes, até 100 vezes mais. Uma colheita como aquela que Isaac colheu, conforme nós podemos ver em Gênesis 26, do versículo 12. Então Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E que possamos continuar colhendo em nossas vidas, sem perder o sentido e a perspectiva do fruto. E que Deus semeie em nós e que possamos colher frutos juntamente a Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.